Olá a todos, bem-vindos ao Export. No vídeo de hoje nós falaremos sobre estrutura de condicionais. A gente pode pensar a estrutura de condicionais como caminhos que pode tomar conforme uma informação que o usuário dá. Então, por exemplo, em vez de o código seguir um caminho reto, ele pode ter bifurcações, ou ir para um lado ou ir para o outro. Tudo isso vai depender da condição, se aquilo for verdadeiro ou falso. Dentro do Java, a gente tem o if, que se a gente traduzir para português significa se. Dentro do Java, a estrutura do if é a seguinte: if e aqui a gente vai colocar a condição dentro desses parênteses e aqui a gente vai declarar um escopo. O escopo é todo o código que o Java vai executar caso o que estiver aqui dentro for verdadeiro. Por exemplo, na última aula a gente fez um sistema de entrada de dados com scanner. Então, por exemplo, se o número for igual a 10, note que esse sinal simples significa atribuição. Então, o que está desse lado vai ser guardado aqui dentro. Enquanto os dois sinais de iguais significam igual. Então, ele vai comparar. Caso isso daqui, a variável número seja igual a 10, isso daqui vai ser verdadeiro. E o código vai entrar aqui dentro. Então, caso seja verdadeiro, a gente vai digitar no nosso console que o número informado é igual a 10. Vamos testar? Bem, o código começou aqui, informa o número. Vou informar o 10, o número informado é igual a 10. Bem, e caso o número não seja o informado não seja igual a 10? Vou colocar, por exemplo, 1. Ele pula, porque ele não vai poder entrar aqui dentro, porque essa informação aqui é falsa. Então, caso a gente queira tratar isso, caso a gente queira ver os casos que isso é falso, a gente pode usar o else, que ele vai servir para todos os casos que essa condição aqui não seja verdadeira. Como ele já informou aqui, o número informado é diferente de 10. Vamos ver? Vou informar o número 2. Ele pulou essa parte e veio direto aqui para a parte do else, porque ele é diferente de 10. Então isso daqui vai ser falso. Bem, dentro do if else também a gente pode colocar mais de uma condição, porque vai que eu não quero saber se ele é só igual a 10. Eu quero saber, por exemplo, se ele é igual a 7. Então eu posso colocar aqui else, if, e passar outra condição. Se número é igual a 6, por exemplo. Coloco um novo escopo, um mark bonitinho, o número é igual a 6. Então, se eu informar 10, ele só vai entrar nessa parte, porque é o único caso que ele é verdadeiro. Se eu informar 6, ele só vai entrar aqui, porque esse é o único caso que é verdadeiro também. E se ele não for nenhum dos dois, por exemplo 5, ele vai passar direto, ele vai entrar aqui. Então, o if else a gente pode entender como um teste. Ele vai testando o número. Aqui ele testou, viu que, por exemplo, era igual a 10, entrou aqui e vai ignorar o resto, vai passar reto. Caso isso daqui seja falso, ele vai para o próximo. Ele vai testar aqui, ver se é igual a 6. Se for verdadeiro, ele entra. Se for falso, ele vai para o else. Esse else aqui, ele sempre vai ser executado, caso seja tudo falso, tudo que vier antes for falso. Porque ele é a exceção, é o caso que não deu certo. Bem, no Java, a gente tem um problema, se a gente for pensar. Porque a gente não pode comparar strings. Se eu colocar aqui um 10, por exemplo, ele já vai reclamar. Primeiro porque aqui é um int. Vou trocar aqui para string para a gente continuar. Calma. Next. Isso daqui não é algo aceito no Java. Aí você me pergunta por quê? Porque dentro do Java, isso daqui é um objeto. E a gente não compara objetos usando igual. O certo a se fazer é a gente colocar o ponto equals, que é uma função, se a gente for parar para ver,
e colocar a nossa condição. Vou copiar aqui, colocar aqui embaixo, equal 6. Bem, agora se a gente rodar, ele vai entender isso como uma string normal, porque eu tô falando que esse next, ele sempre vai me retornar uma string. Se você reparar aqui, ele me informa que ele vai retornar pra gente. Aí eu tô comparando o número com a informação que eu quis. Sempre que a gente trabalhar com string, o certo é usar o equals, porque dependendo do caso, ele pode entender como objeto. E objetos no Java, eles não têm um valorzinho bonitinho assim. Ele indica para algum lugar da memória. Então vai vir um número muito estranho, o que pode dar erro durante nosso código. Então sempre que for objeto, a gente usa o equals. E quando for tipos primitivos, a gente pode usar o igual. Bem, o if-else é a comparação mais simples, mas dentro dele a gente tem alguns operadores. Bem, deixa eu voltar aqui para int. Aqui, next int. Opa. A gente tem alguns tipos de operadores. O primeiro que a gente viu é igual, que ele vai fazer igualdade. Mas a gente tem o maior, que ele vai ver todos os casos que o número informado é maior que 10. Deixa eu trocar aqui. O número informado é maior que 10. O número informado é menor que 10. Se a gente rodar aqui, colocar, por exemplo, 1, o número informado é menor que 10, porque 1 é menor que 10, então isso daqui se torna falso. Mas, por exemplo, a gente colocar 20, o número informado é maior que 10, porque 20 é maior que 10. A gente tem o menor, que seria o oposto disso. Então, se o número informado for, sei lá, 10, ele vai considerar como menor. Opa, coloquei um número que não é uma opção, mas 1. O número informado é menor. Opa, é menor. E aqui é maior. Então, se eu colocar o 1 aqui, o número é menor que 10. Se eu colocar o 30, o número é maior que 10. Então ele está entrando aqui. No primeiro teste ele entrou aqui, no segundo ele entrou aqui, porque a condição se torna falsa no segundo caso. A gente tem também o caso de diferente, que esse símbolo, ele vai significar o oposto. Então a gente estava fazendo um igual e a gente quer saber o oposto do igual. Então a gente coloca a exclamação. Então, todo caso que o número for diferente de 10, opa, o número informado é diferente de 10. É igual a 10. Então, todo número que eu informar que for diferente de 10, ele vai entrar aqui. Porque ele está vendo que esse número é diferente de 10. Então, isso daqui vai se tornar verdadeiro. Mas se eu colocar o 10, ele vai entrar no else, porque isso daqui é falso. A gente também tem o maior igual, que ele vai ver se é maior que o número 10 ou igual a 10. O menor igual, que é similar, então ele vai ver se é menor ou igual a 10. E são esses os operadores que a gente tem no Java. Bem, a gente também tem outra estrutura de condicional, que é o switch case, basicamente. Bem, o switch case, ele funciona como um interruptor. Se a gente traduzir para o português, ele é traduzido como interruptor. Então, ele vai procurar o caso, por isso case, que o número que a gente formar para variável é igual. Então, aqui a gente vai colocar switch, informar nossa variável, abrir o escopo e colocar case, se for 1, o número informado é igual a 1. Deixa eu tirar esse break aqui, porque senão a gente pode... Eu não vou conseguir explicar melhor depois. Case 2, o número informado foi 2. Bem,
Eu vou colocar o número 1, e se você reparar, ele executou os 10 casos. Por quê? O switch case, ele vai considerar que esse primeiro aqui é verdadeiro, e ele vai carregar esse verdadeiro para o resto do código inteiro. Então, se a gente tiver 10 casos, ele vai passar para os 10 casos considerando como verdadeiro. Mas não é o que a gente quer. Então, para isso, a gente coloca o break, que ele significa quebrar. Que ele vai quebrar esse... como fala? Vai quebrar esse código caso não seja verdadeiro. Ele vai quebrar aqui. Ele vai terminar o código quando chegar aqui. Se a gente não tiver o break, ele vai continuar a executar o código. Então, sempre que você tiver uma função ou alguma coisa que você quer que termine ali, você pode usar o break, que ele significa quebrar. E, por fim, a gente também tem o default, que significa que é o padrão. Default, se a gente traduzir, significa padrão, que é caso não seja nenhum dos outros casos anteriores. Então, sem formar 1, ele só vai entrar no primeiro, porque a gente colocou break. Se a gente colocar o 2, ele só vai entrar no 2, porque a gente colocou break. E se não for nenhum dos dois, ele vai vir aqui direto, porque ele nem é nenhum, nem o 2. Então, o switch case ele funciona de uma forma um pouquinho diferente do if. Para alguns códigos específicos ele é mais interessante, principalmente quando você trabalha com input que é do tipo número, porque ele não funciona para string. Então, se você, por exemplo, tem o controle de um jogo, é muito mais interessante você usar um switch case do que um if else, porque você vai ter que fazer muitos casos para você conseguir fazer o sistema de controle do jogo. Ou, por exemplo, o dia da semana. Você vai ter que fazer 7 if elses para você conseguir separar os dias da semana. Enquanto com o switch case você vai repetir essa estrutura 7 vezes, que é muito mais simples do que você ficar usando if else. Então, dentro do Java a gente tem essas duas estruturas. Não tem uma que a gente pode dizer que é melhor que a outra, mas o mais comum mesmo é o if. Mas tudo vai depender da análise que você fizer do seu código. Não tem como dizer que um é melhor que o outro. Tudo vai depender do seu código. Bem, a aula fica por aqui. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, deixe nos comentários que eu vou tentar responder a todos. Obrigado e até a próxima aula.